Deus, oramos e entramos na Tua presença com essa canção nos nossos lábios, e o meu desejo é que ela esteja também no nosso coração. Que a nossa fé seja pautada, Deus, pela Tua volta, pelo dia que os céus vão se rasgar, porque o Senhor prometeu que vai voltar. E nós precisamos viver cada dia, não nas perspectivas do mundo, mas na perspectiva eterna da Tua volta. Volta logo, Senhor. A palavra nos ensina que o Senhor abreviaria os últimos dias que já vivemos por causa da Tua igreja. Então volta logo, Senhor, para buscar a Tua igreja fiel que o Senhor comprou com Teu sangue. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Como é bom cantar ao Senhor, e sempre eu te faço esse desafio, que a canção não fique só nos seus lábios, porque pela graça do Senhor nós temos um bom ministério de louvor, com homens e mulheres e meninos. Cadê o João? O novo soprador ali. Quando eu cheguei na igreja, o João era assim, agora já está maior do que eu. E separam músicas que têm uma boa teologia. Mas a canção não pode ficar só aqui nesse ambiente. A canção, ela precisa sair. Ela precisa estar no nosso coração. E isso que você acabou de cantar é precioso. Você acabou de clamar pela volta do Senhor Jesus. Essa deveria ser uma oração que você faz mais. Mais do que pedir que o Senhor intervenha na saúde, que intervenha na sua vida financeira, que intervenha nas coisas do dia a dia. Que Deus volte, que Jesus volte. Porque quando Ele voltar, nós vamos habitar um local que não vai mais haver choro, não vai mais haver dor, não vai mais haver nada que vai pesar o nosso coração. Então, se é para resolver as problemáticas da nossa vida, que Ele volte logo. Essa deve ser a sua oração. Meu irmão, nós estamos numa série de exposições na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Qual é o objetivo dessa série de exposições? É falarmos um pouco sobre as marcas de uma igreja atuante. Nós temos hoje uma gama de igrejas espalhadas por Pelotas. Você pode ir em igreja de tudo que é tipo aqui na nossa cidade. Você vai ter igreja que tem uma prancha de surf, você vai ter igreja pintada de preto, você vai ter igreja que tem negão pregando, você vai ter igreja que tem alemão pregando. Se você for para a colônia, eu não sei, mas deve ter até igreja pregando em alemão ali na colônia. Você tem igreja de tudo que é tipo. De tudo que é tipo. A grande questão dessa pulverização de denominações na nossa geração é se essas denominações expressam as marcas da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Quantidade nem sempre é qualidade. Não é porque nós temos diversas denominações, e eu particularmente como pastor creio em Cristo Jesus, que Ele permitiu, porque Ele é o Senhor da igreja, que as várias denominações surgissem por mim e por você, não por conta dele. Porque tem gente que gosta de louvar o Senhor batendo palma, tem gente que gosta de erguer a mão, tem gente que gosta daquele culto mais fúnebre, enfim, tem gente que gosta de tudo que é coisa. E as denominações vão surgindo. Porém, quais são as marcas da verdadeira igreja de Cristo? Nós já trabalhamos nas últimas 2 semanas 6 marcas. Se você quiser, você pode acessar lá as plataformas digitais da igreja, estão lá, você pode anotar. E hoje nós vamos trabalhar mais 3 marcas e até o final do mês nós vamos trabalhar 15 marcas. É muita coisa que uma igreja que serve ao Senhor Jesus precisa ter. Tá bom? Então eu quero convidar você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler a partir do 1º verso do capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3. Nós vamos ler a partir do 1º verso. Por isso, quando não podemos mais suportar,
Achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por causa dessas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos e o que realmente aconteceu. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os seduzissem, tornando então inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, nos dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver, assim como nós também queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo prepare o caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Capítulo 3 ainda da carta, e o apóstolo Paulo ainda não chegou na coluna da carta, que vai chegar ali no capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo ainda está falando com a igreja de Tessalônica o que motivou ele a escrever, como ele estava vivendo e como ele estava caminhando naqueles dias. É aqui nesse capítulo que nós descobrimos, por exemplo, que o apóstolo Paulo estava em Atenas. É de lá que ele escreve essa carta, então, aos irmãos de Tessalônica. Nessa noite eu quero falar com você sobre liderança, uma palavra especial aos líderes. E daí talvez você vai se perguntar, pastor, mas eu não sou líder, por que eu vou estar ouvindo uma mensagem como essa? E a ideia que você tem que ter, meu irmão, é que você pode não ser líder, mas você é liderado. Gostei muito de uma frase que o Tiago trouxe hoje na escola dominical: pessoas que não influenciam são pessoas influenciáveis. Achei interessante, fiquei mastigando essa frase durante todo o dia. E é uma verdade. Se você não lidera, você está sendo liderado por alguém. A grande questão é, será que as pessoas que estão liderando a sua vida são pessoas que propõem uma liderança bíblica sobre você? Será que as pessoas que são líderes hoje são líderes que lideram como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como Jesus liderou? Porque você não pode submeter a sua vida a qualquer pessoa. Interessante que se você tem filhos e você precisa cuidar da saúde dos seus filhos, você vai procurar o melhor médico. Você não vai submeter a vida do seu filho, da sua esposa, à vida de qualquer médico. Se você sabe que o cara é um médico ruim, você não submete a sua vida a ele. Porém, na fé, nós submetemos a nossa vida de fé à vida de qualquer pessoa. Muitos líderes surgem na nossa geração porque as igrejas permitem que esses homens e mulheres subam a esse pedestal. Um dia eu escutei uma frase e ela é verdadeira. Todo palhaço tem plateia. Então nós, como igreja, nós precisamos sim saber o que é uma liderança bíblica, para saber se nós estamos sendo pastoreados. E aqui eu não vou falar só da minha vida pastoral, porque eu sou líder na comunidade, mas daqueles que lideram na nossa comunidade. Porque nós procuramos desenvolver aqui na Igreja Presbiteriana de Pelotas uma liderança que é mútua. Você pode ser líder de um ministério e estar participando de um outro ministério. Naquele ministério você não é líder, você precisa se submeter à liderança de outra pessoa. Eu sou o pastor dessa comunidade, na visão de muitos, o líder maior, presidente do conselho, mas eu faço parte de um ministério aqui, que é o ministério de ensino, que tem uma outra pessoa como liderança.
E eu não posso chegar e dar carteiraço e dizer, ó, faz assim porque eu sou o pastor da igreja. Não, aquela pessoa está liderando. E se eu quero ser líder, eu preciso também aprender a ser liderado. O apóstolo Paulo, então, ele traz 3 facetas que um bom líder precisa ter. 3 facetas que um cristão que se sente chamado e vocacionado a cuidar de pessoas precisa ter. E a primeira delas é o cuidado da liderança. Eu não sei se você prestou atenção no que eu estava lendo, mas você prestou atenção, se você prestou atenção, você viu uma certa ansiedade do apóstolo Paulo. Ele estava querendo saber como a igreja de Tessalônica estava. E a ideia que a gente precisa aprender a ler as entrelinhas, é que ele já não estava mais suportando não ter notícia a respeito daquela igreja. Ele estava ansioso por saber como aqueles irmãos estavam se portando. Nós sabemos que aqui a igreja estava sendo perseguida e ele não tinha o acesso. Ele não tinha como pegar o telefone e ligar para aqueles irmãos. Ele não tinha como mandar um WhatsApp, nem tampouco um e-mail. Preste atenção. As bênçãos que nós vivemos mesmo nesse período de pandemia. Como Deus foi gracioso conosco. Porque você não ficou nem um domingo sem culto. Em nenhum momento você ficou domingo na sua casa e pensou, hoje eu não tenho uma igreja para congregar. E aí eu não vou entrar no mérito se congregar digitalmente ou presencialmente é o mérito da situação. Mas a importância é que hoje, nos nossos dias, o acesso à informação é muito mais rápido. Se você não vem num culto domingo à noite, no mesmo domingo à noite eu consigo pegar o meu celular e mandar uma mensagem para você. Se você ainda não recebeu uma mensagem minha, me perdoe, eu sou falho e você sabe disso, mas normalmente quando eu estou orando pela sua vida, você que é membro da nossa comunidade, você recebe uma mensagem minha. Estou orando por você. Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Saiba que naquele momento eu estava orando pela sua vida. É esse cuidado que o apóstolo Paulo está expressando pela igreja de Tessalônica. Então, a primeira marca dessa liderança, o cuidado que ele tem que ser com compaixão. Você não pode ser líder no reino de Deus, você não pode se permitir ser liderado por uma pessoa que não tem compaixão pela sua vida. Que olha e avalia os seus problemas e não está nem aí. Que olha e avalia as lutas que você está passando e senta com você e não ora com você, não vive o problema com você. Paulo estava angustiado por saber que a igreja de Tessalônica poderia estar se perdendo. Nós vamos trabalhar depois no verso 6, mas só te dando um spoiler, porque ele estava com medo que o tentador roubasse a fé daquela igreja. Líderes capacitados pelo Senhor, que buscam servir o Senhor, têm compaixão da sua comunidade. E aí não é um chamado para mim como pastor, mas é um chamado para você como cristão. Como você vai ser líder de alguém? Como você vai ser liderado por alguém que não se preocupa com a igreja de Cristo, que não gosta de pessoas? Eu tenho uma crise por conviver com muitos pastores que estão indo para se formar no seminário, e eles falam assim, eu quero ser pastor, mas eu não quero trabalhar com a igreja. Eu sou chamado por Deus para ser um teólogo. E aí eu fico pensando, eu acho que você não foi chamado para ser pastor. Eu acho que a gente precisa mudar alguns conceitos na nossa denominação. Precisa haver a figura do teólogo. Eu não estou dizendo isso, que não precisa haver. Mas você não é chamado para ser pastor. Você não é chamado para olhar para as pessoas, se condoer com as pessoas, saber que tem crentes na sua comunidade passando necessidade e você não cuidar. Saber que tem família se desestruturando e você não aconselhar. Saber que tem necessidades acontecendo ao redor e você não amar. Reveja os seus conceitos. Paulo tinha compaixão. Segunda ideia de um cuidado da liderança, no verso 2, está na resolução. Resolução. O apóstolo Paulo, depois de ficar preocupado com a igreja de Tessalônica, ele chama o seu discípulo e envia a igreja. Timóteo, vem aqui,
Vá lá em Tessalônica, vá lá ver como os irmãos estão e me traz um feedback. Ele resolve a situação. Algo que nós aprendemos no cuidado, no cuidado com pessoas e no convivência com o ser humano é que vai sempre ter problema. Sempre vai ter. Sempre vai ter aqueles que torcem para o Inter e aqueles que torcem para o Grêmio. Segunda vez, Nico. Sempre vai ter. Sempre vai ter aqueles que gostam do preto e aqueles que gostam do branco. Sempre vai ter aqueles que querem fazer uma guerra fenomenal por causa dos corinhos que cantamos na igreja. Sempre vai ter problema. Porém, a liderança da igreja não pode ser a criadora dos problemas. Ela tem que resolver. Ela tem que ser a palavra final na resolução desses problemas. Ela tem que ser a palavra que vai trazer paz ao ambiente. Paulo, ao saber e estar preocupado com aquela igreja, envia Timóteo. Timóteo é o discípulo amado. Timóteo é o pastor que depois vai ser enviado até Éfeso e vai pastorear aquela igreja. Como então? Você vai viver e conviver em comunidades onde as pessoas não são cuidadas e os pastores e os líderes, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério são mais faca na bota, compram qualquer briga, do que aqueles que querem aproximar as pessoas. Quando eu tenho que trabalhar resolução de conflitos, sempre chamo as pessoas e falo, vamos sentar, vamos conversar. Não existe duas histórias, existe uma verdade. Você pode ter uma percepção, a outra ter outra, nós precisamos resolver. E tem um segredo maior ainda. Tem coisa que você não vai resolver, meu irmão. Tem diferenças que você não vai conseguir chegar a um coeficiente comum. Porque as pessoas pensam diferente. Aí você precisa caminhar junto por causa de Cristo. Cristo tem que ser o selador da paz. Algumas pessoas interpretam errado um texto que fala, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. E as pessoas vêm querer ter resoluções e dizer que precisam tomar decisões, e chega um pastor, eu estou em paz, então eu vou seguir na decisão. Só que o texto não fala sobre isso. O texto lá está falando sobre conflito entre irmãos. E daí fala, seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês. Você ter um conselho, como eu tenho, que só tem Colorado, terceira vez, Nico, e acaba aqui, tá? Não pode ser um problema. Então seja a paz de Cristo, o árbitro do coração de vocês. Líderes, eles buscam o cuidado através da resolução. Terceira ideia que eu quero trabalhar ainda no cuidado da liderança. Líderes que são chamados e vocacionados pelo Senhor. E antes que você fale, já vou me justificar aqui. Eu não vou mais falar que o Inter perdeu para o Grêmio. Acabou as piadinhas, tá bom? Daqui para frente é sério. Mas a terceira ideia do cuidado da liderança é a oração. Oração. O apóstolo Paulo envia Timóteo porque ele estava orando por Tessalônica. Timóteo volta, presta conta, ele ora pela igreja de Tessalônica. Verso 10, ele fala assim, eu tenho orado incessantemente pela vida de vocês. Do verso 11 até o verso 13, é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Pessoas que querem liderar outras pessoas precisam ter disposição em oração. E não é só, meu irmão, essa oração, pastor, vem aqui orar para mim que eu estou com dor de barriga. Pastor, vem orar aqui em casa que está faltando as coisas. Não, é você gastar tempo em oração pela sua comunidade. Eu tenho um princípio na minha vida que adotei há alguns anos. Se você chega para mim e pede, pastor, você pode orar por mim? Eu vou orar naquele momento, porque depois eu vou esquecer. E eu preciso orar pela sua vida. Porque se eu quero liderar você, pastorear o seu coração, você não vai ser pastoreável só pela minha retórica. Você não vai ser pastoreável só pela minha cara bonita. Você precisa ter o seu coração transformado. O Espírito Santo precisa tocar em você. E eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso.
É só a oração que faz. Porque nós somos seres espirituais. Nosso coração, ele não é moldado pela retórica do pastor. O nosso coração, o caráter de Cristo, ele é gerado pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, que quando eu observo as pessoas, e o conselho chama pessoas para trabalhar com a gente está preocupado com a sua vida de oração. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você tem disposição de estar na presença do Senhor pela vida de outras pessoas? Se você fosse um cristão sincero, você ia gastar muito tempo do seu dia pedindo para Deus trabalhar na sua vida. Porque você ia ter consciência que você é um miserável pecador. E depois você vai gastar mais tempo orando por outras pessoas. Pastor, eu não tenho um ministério de intercessão, eu não sei orar horas e horas a fio. Não ter um ministério de intercessão e orar 24 horas por dia, e orar 10 segundos só, tem uma gigante diferença, viu, meu irmão? Tem crente que quer ser crente e não gasta 10 segundos do seu dia em oração. Uma pesquisa de 2014, com certeza já está pior essa pesquisa, diz que os pastores americanos não gastam mais do que 30 minutos em oração por semana. Ele ainda está falando do pastor. Cara que recebe dinheiro para ser pastor. Que tem como profissão isso. Imagina como é que é a igreja. Líderes que cuidam das pessoas precisam ter compaixão, precisam resolver os problemas e precisam orar. Por isso que os nossos líderes aqui são instruídos, e se você já esteve no gabinete, já passou por isso também. Se você me traz um problema que eu não sei resolver, eu vou olhar para você e dizer, cara, vamos orar junto. Tem vezes que você está lá falando dos problemas e eu estou pensando aqui, cara, eu não sei o que eu vou te responder. Não tenho a mínima ideia de como você vai resolver esse problema. Mas a gente mantém a cara de paisagem para você acreditar. E no fim, cara, a gente vai orar. Colocar diante de Deus os nossos problemas. Cuidado da liderança. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você nessa noite, de uma liderança eficaz, é a prestação de contas. A partir do verso 6, Timóteo é enviado e ele retorna falando da igreja, falando como a irmã Mariazinha, o irmão Zezinho, como o Joãozinho estavam se portando na igreja, dizendo problemas agravantes a respeito daquela comunidade, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai trabalhar sobre a imoralidade daquela igreja, dizendo a vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. Não se envolvam com práticas imorais. O apóstolo Paulo só fala isso para aquela igreja porque Timóteo prestou conta do seu relatório. Falou como aqueles irmãos estavam. Preste atenção. Paulo amava aquela igreja. Nós já estamos no capítulo 3 e ele só está falando coisas boas daquela igreja. Mas ele precisava pastorear. Precisa haver prestação de contas. Nos nossos dias, nós achamos que prestação de contas, e muitas pessoas que chegam à nossa comunidade falam assim, pastor, eu gosto muito da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela é uma igreja que presta contas. Quando a pessoa está falando isso, ela está falando só da vida financeira da igreja. Acha bonito a reunião que nós fazemos todo ano para dizer, gente, entrou R$2, foi gasto aqui, entrou R$3, foi gasto aqui. Isso é prestação de conta financeira da igreja, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, tem a ver com a instituição da igreja. Toda empresa idônea deveria fazer isso. Não é essa prestação de conta que eu estou falando para você. A prestação de conta é sim você abrir o seu coração para pessoas e dizer, eu estou passando por esse problema e eu preciso da sua ajuda. E quando essa pessoa procurar você e dizer, meu irmão, como é que está aquele problema? Você não ficar pensando, o que esse pastor quer se meter na minha vida? Você vê, ele me pega num momento de fraqueza, eu falo dos meus problemas e agora ele quer se preocupar comigo.
Eu não vou mais falar para o presbítero Gerson, para o presbítero Nico, Jaime as coisas, porque depois eles vão me procurar para perguntar como é que está. No reino de Deus, há prestação de contas. No reino de Deus, para que a gente possa ter Cristo edificado em nós, nós precisamos sim ter pessoas com quem a gente vai abrir o coração. Rasgar o nosso coração. Porque tem muito problema que você passa na sua vida que você não vai vencer sozinho. Você foi chamado não para estar só, para estar junto, como Deus fala com Adão. Você não foi chamado para estar só. Você foi chamado para viver em corpo, como o apóstolo Paulo ensina. Por isso que aquilo que nós fazemos de maneira pedagógica, institucional, quando recebemos membro na nossa comunidade, tem que ser uma premissa na sua vida. Lembra que eu falo, a partir de agora, meus irmãos, essa é a sua família. Meus irmãos, os problemas dessas pessoas agora são seus. Não é só meu. As vitórias dessas pessoas também são suas. Não são mais só deles. Porque nós precisamos ser família. Eu acho interessante algumas juntas missionárias da nossa denominação. Porque quando elas chamam junta de missões, PMC, APMT e tantas autarquias que nós temos na igreja, chamam um missionário para ser enviado para a Bolívia, para o Chile, para o Brasil, até para o Rio Grande do Sul, eles chamam a esposa para uma entrevista. Quando você foi para uma entrevista de emprego, alguém pediu o telefone da sua esposa? A IPB a gente faz assim. Eu quero saber como é que é esse missionário de verdade. E ninguém melhor do que a esposa e os filhos para saber. Ah, mas vocês querem saber coisa demais? Não, eu quero prestação de contas. Porque eu quero saber da vida dos outros? Não, porque a Bíblia me manda. Você confessar o seu pecado a mim é seguro. E tem que ser mesmo. Pastor tem sigilo, os sérios pelo menos, né? O que se fala no meu gabinete vai morrer no meu gabinete. Tem às vezes pessoas vão procurar a Dani, achando que a Dani está sabendo de algumas coisas da igreja. E a Dani fala, o pastor não falou comigo. E ela é minha esposa, cara. 18 anos encarando essa cara feia minha aqui. Prestação de contas. Porque aí a gente quebra uma hegemonia de líderes que precisam ser perfeitos. De lideranças que não têm falhas. De lideranças que não têm erro. De pessoas que são quase a presença real do Espírito Santo na nossa frente. Paulo envia Timóteo. Paulo tem retorno e um feedback de Timóteo. Paulo, então, fala com a igreja. Uma igreja que é uma igreja que vive de maneira atuante, ela vive a prestação de contas eficaz. Na nossa comunidade, nós trabalhamos com ministérios. Além de mim, como pastor, do nosso conselho, dos nossos diáconos, nós temos líderes de ministérios. Eu pastorei a sua vida através dos meus líderes, meu irmão. Tem muita coisa que você passa com o líder, ele vem conversar comigo. E aí você pensa, eu estou passando por esses problemas e o pastor nem me procurou. Eu te procurei. Eu estava nas mãos do seu Sérgio, nas mãos do Rogério, do Ernesto, dos líderes da nossa comunidade. Porque o que eles fazem, eles prestam contas. E eles voltam para poder pastorear a sua vida. Vamos seguir, que o nosso horário já foi. Cuidado com a liderança, prestação de contas. E por último, verso 7 e verso 9. E eu quero gastar 10 minutos. Prometo que vai ser só 10 minutos com você aqui, meu irmão. Mas eu quero falar com você algo precioso. Pastoreio mútuo. Guarda essa frase. Escreva nos umbrais da sua casa, na sua testa, para você olhar no espelho e lembrar, como feeds nas suas redes sociais. Pastoreio mútuo.
Nós não somos uma igreja episcopal, que existe um líder maior e ele determina todas as coisas. Nós não somos a igreja católica romana, que tem um papa e ele toma todas as decisões. Nós somos uma comunidade cristã, que quer viver a palavra de Deus e que precisa ter o pastoreio mútuo. O que é isso? Eu preciso cuidar da sua vida o mesmo tanto que você cuida da minha vida. Eu preciso estar em oração pela sua vida o mesmo tanto que você está em oração pela minha vida. Eu preciso caminhar com você o mesmo tanto que você está disposto a caminhar comigo. Tem coisas que eu ouço como pastor que entristece o meu coração. Quando a gente faz alguma ação e a pessoa diz assim, faz porque é pastor. Como se fosse a minha obrigação fazer. O que na verdade é real. Mas não é a minha obrigação. É a nossa. É a nossa. Porque nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Por isso que ao longo desses anos aqui na igreja, a gente tem quebrado algumas barreiras. Tem vezes que vem gente que quer receber uma oração do pastor Rodrigo e que recebe a oração do Nico, do Rogério, do Gerson, de qualquer líder, porque a minha oração não é mais poderosa. Por isso que quando você faz o integrar, eu falo para você, você pode procurar qualquer um dos nossos líderes. Você vai entrar na nossa comunidade, você vai estar debaixo da tutela de algum líder. Talvez você vai perder essa relação que você tem comigo. E para algumas pessoas isso é um escândalo. Não é para a Bíblia. Olha, do verso 7 até o verso 9, depois você vai analisando e vai riscando aí na sua Bíblia. Quantas vezes o apóstolo Paulo fala que aquela igreja estava trazendo alegria, que aquela igreja estava trazendo consolo, que aquela igreja estava trazendo, sendo instrumento de amor para a vida do apóstolo Paulo. É cuidado mútuo, um pelo outro, preocupação. E antes que você saia daqui dizendo, eu não vou mais na igreja. Pastor tem 2 metros de altura, 5 de largura e é carente. Ficou lá falando que precisa ser cuidado. Não é para mim. Porque graças a Deus, tem várias famílias dessa comunidade que cuidam de mim. Não é todas, mas tem várias que pegam o telefone e me ligam. Tem várias que, pastor, eu estou orando por você. Pastor, eu estou aqui para te ajudar. Mas você é liderado por alguém. Nunca eu sou procurado no meu gabinete para alguém dizer assim, pastor, eu estou aqui porque eu quero ajudar o Ernesto, que é líder do louvor. Eu quero ajudar o diácono Sérgio, que é líder da recepção. Vem me procurar para reclamar. Você precisa cuidar dos líderes da igreja. Porque se eles são líderes fiéis e bíblicos, eles estão zelando diante de Cristo pela sua vida também. Também. A igreja era cuidada pelo apóstolo. Ele estava preocupado com aquela igreja para ela não se perder. Aquela igreja retribuía o cuidado. Aquela igreja era cuidada por Timóteo. Ela passa então a retribuir esse cuidado pela vida de outras pessoas. Se nós queremos ser uma igreja atuante na cidade de Pelotas, nós precisamos cuidar mais da nossa liderança. Ser uma liderança que tenha compaixão, resoluções para os problemas e que ore pela vida das pessoas. Se nós queremos ser uma igreja atuante, nós precisamos sim cuidar e criar a cultura da prestação de contas. Não por fofoca, não para se meter um na vida do outro, mas para botar a boca no pó e orar um pela vida do outro. Se nós queremos ser uma igreja atuante, nós precisamos cuidar uns dos outros. Jesus Cristo
quando ele está orando pela igreja, no Evangelho de João, ele fala assim, que o mundo, ao olhar para a igreja, saiba que eles são um, assim como eu e você somos um. E durante a sua oração ele vai nos lembrar como que nós demonstramos que nós somos um. Pelo amor. Pelo amor. Não é você ter um nome no hall de membros. Não é você ter o telefone do seu pastor na sua lista de contatos. É pelo amor. Algo que me surpreende, me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui em Pelotas, que eu comecei a ser procurado por pessoas para fazer velório. E eu ia. Meus colegas de seminário falavam que eu era até papa defunto. Estava sempre no velório das pessoas. Teve um ano que eu fiz 29 velórios. Sabe por que as pessoas de outras comunidades me procuravam para fazer velórios? Porque era um pastor que não cobrava. Como é que eu vou olhar para a cara de um homem que quando vê uma família em luto, não vai orar com a família, porque não tem dinheiro, e quer ser chamado de bispo, de apóstolo, de pastor, de raio que o parta? A gente precisa cuidar uns dos outros. A gente precisa cuidar uns dos outros. A gente precisa cuidar uns dos outros. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, um coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Algumas vezes nós cantamos essa música na igreja. E daí tem pessoas que saem, se abraçam, tem pessoas que não se abraçam, daí tem gente que fica em crise. Ah, nossa igreja não abraça. Ah, nossa igreja abraça demais. Não é o abraço no culto que faz falta. É a sua presença na segunda-feira na vida do seu irmão. É na segunda-feira que você precisa lembrar para o seu irmão que ele é família. É na terça-feira que você precisa lembrar ao seu irmão que vocês são um corpo e que vocês estão bem ajustados. É na quarta-feira que você precisa lembrar ao seu irmão que quando as ondas baterem, você está no mesmo barco que ele. Por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós, enquanto orávamos ali, antes do culto, e eu pedi para o Ernesto cantar essa canção, eu brinquei com as meninas do louvor que era para elas tirar as máscaras e abraçar vocês. Daí
ia ser revolucionário. Eu sei que a gente não pode abraçar agora. Mas o desafio para você, ao sair desse culto nessa noite, cuide do seu irmão. Não é da vida dele, é do seu irmão por inteiro. Cuida do seu líder, não só de mim como pastor, do seu líder de ministério. Liga para os meninos que são presbíteros, que são diáconos, que são líderes de ministério. Ora pela vida deles. Nós vivemos num mundo completamente frio, que já estava frio. A pandemia só agravou esse processo. Sabe quem pode aquecer novamente? A Igreja de Cristo Jesus. Lembra da primeira mensagem sobre essa carta de Tessalônica? Tem uma frase que é marco dessa igreja. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Vamos transtornar Pelotas, não pela nossa retórica, mas pelo amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença que é real e que fala ao nosso coração. Deus, se nós estamos aqui hoje meditando sobre a igreja de Tessalônica, é porque nós queremos ser uma igreja atuante também. Nós queremos ser uma igreja que transtorne Pelotas pelo amor de Cristo Jesus. Nos ensina, Deus, a cuidar de vidas, cuidar de pessoas, a amar, a ter compaixão. Deus nos ensina a desenvolver essa cultura de prestação de conta, sem que a fofoca, sem que qualquer coisa ruim se intrometa nesse propósito. Nos ensina a cuidar uns das vidas dos outros, para que o mundo lá fora, quando olhar, saiba que nós somos uma igreja diferente. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite. Nos despede, Deus, com a tua paz. Aqueles que estão aqui, Deus, aqueles que estão nos assistindo, Deus, nas suas casas. Guarda os seus corações e que a tua palavra, só a tua palavra, permaneça firmada no coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com a sua vida e com a vida da sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.